Olá pessoal, bom dia. Se você gostou dessa iniciativa e nos apoia no Apoia-se, você pode fazer qualquer contribuição, contanto que seja acima de R$ 15, né? A partir de R$ 15. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e torne-se seu membro. Então vamos dar uma olhada na previsão de hoje, né? Já adianto que a gente não teve tantas notificações com relação ao que vimos ontem, mas vamos dar uma olhada para ver se tem alguma novidade. Então, esses dois campos, né, eu trago campos relativos à pressão e vento. Eu gosto muito de olhar para ver o posicionamento de sistemas de grande escala, como altas pressões, baixas pressões e assim por diante. Então, eu tenho aqui uma localização, né, até o dia 17, mais ou menos, dia 17 não, aliás, até o dia 20, 21, o que a gente nota é que deve ocorrer a formação aqui de um sistema de baixa pressão próximo à costa do sul. Esse sistema deve ter uma trajetória mais zonal, né? Ele deve sair mais de uma posição oeste, indo mais para uma posição a leste, e ele deve ajudar a formar aqui esse ciclone. Esse ciclone, a frente dele, a frente fria, deve interagir um pouco aqui com o país e formar aqui pequenas baixas pressões, principalmente próximo à costa, e trazer uma chuva. Mas nesse momento essa chuva ela não é tão significativa. O que está ocorrendo é que a gente tem a formação desses sistemas, mas aquela formação clássica de um canal de umidade, com uma zona de umidade, né, convergência de umidade que a gente chama, que ficaria mais com uma posição aqui desde o sul da Amazônia até a costa aqui da região sudeste. A gente não deve ter esse tipo de formação clássica por enquanto. E aqui o campo de altura geopotencial, a gente vê que o sistema ele fica bem formado realmente, mas antes dele e depois dele aqui, né, seja mais a oeste e mais a leste, a gente nota aqui os sistemas de alta pressão também que devem atuar, e basicamente esse sistema está ficando confinado, então ele está conseguindo romper aquele sistema de alta pressão que eu venho falando, mas mesmo assim não está sendo tão significativo a ponto de trazer chuvas significativas para cima do país, principalmente na região central do país, que esse momento de outubro, né, já era para a gente estar começando a ter a formação desses tipos de fenômeno. Depois ele vai, né, se desloca um pouco para o oeste e surge um outro sistema de baixa pressão lá para o fim já do mês de outubro, lá para o dia 28, dia 27, dia 28. Porém, a gente vê que ainda a alta permanece. Esse sistema ele tenta quebrar essa barreira, mas ele fica mais confinado aqui ao sul do Atlântico Sul, mantendo aquele padrão que eu sempre falo no climático, né, que essa alta ela está dominando a alta pressão do Atlântico Sul, né, a alta pressão subtropical do Atlântico Sul, que é a famosa ASAS, ela se mantém ainda dominando e mantendo a projeção zonal, né, desses sistemas de oeste para leste. Eles não estão tendo mais uma componente aqui meridional que faria com seu deslocamento seria aqui mais ou menos para nordeste. Então, em vez de o sistema ele subir aqui e chegar próximo à região equatorial, né, e em direção equatorial, eles estão passando mais em sentido a leste do que em sentido à região equatorial. E aqui mostra claramente, né, o sistema de baixa pressão, que é esse sistema aqui, no componente da altura geopotencial, e aquele quebrando um pouco também essa questão da alta pressão que está dominando aqui essa região. Contudo, também esse sistema não deve trazer aí, não deve ajudar a formar chuvas significativas sobre o país, ok? Então, olhando agora os campos relativos à precipitação e temperatura, o que nós vemos aqui é claramente a gente tem uma chuva prevista. Essa chuva ela deve ocorrer, contudo ela deve ser fraca, deve ser no máximo moderada e ainda além disso ela deve ser de forma pontual e localizada. Então a gente nota aqui na região sul que a gente tem chuvas aqui pontuais atuando e também um pouco aqui na região sudeste. O detalhe é que entre essa chuva aqui da região sul e essa chuva aqui da região sudeste, nós notamos aqui uma região mais seca, que compreende bem a bacia do Paranaíba, que fica aqui no Triângulo Mineiro,
a Bacia do Grande, que fica entre São Paulo e Minas Gerais. Então a chuva que ocorre, ela está mais localizada ou mais ao sul dessa região aqui central ou mais ao norte. Então, mantendo aqui, por exemplo, essa aqui já se torna um pouco interessante, porque já começa a trazer chuvas aqui na região da cabeceira, tanto do São Francisco, que é aqui entre o centro-norte de Minas Gerais, e aqui também um pouco na cabeceira, próximo, na verdade, na cabeceira do rio Tocantins, e aqui do rio Xingu, né, que tem Belo Monte, e aqui Tucuruí, que ficam mais ou menos nessa região. E a gente nota claramente que está começando a retornar a chuva, como essas bacias também estão com um período seco aí bem definido também, né, porque acabou de sair do período seco, e o armazenamento de água no solo está muito baixo, então essas chuvas começam a trazer leves melhoras, mas por enquanto a gente não deve ter uma resposta grande, tanto do sudeste como do norte e como do nordeste. E mostrando que lá para o dia 23, né, a gente tem a entrada dessa massa de ar mais frio, e deve pegar aqui tanto São Paulo, né, costa de São Paulo, quanto bem aqui a região sul, a região do Mato Grosso do Sul. Okay? E já no fim do mês ocorre o oposto, né? A gente vê que existe a possibilidade ainda, né? O modelo está variando, ele mostra começando dia 27, mostra começando dia 28, depois dia 26, mas ele mantém para o final do mês, né, para essa virada do mês, a primeira semana operativa de novembro, a possibilidade de entrada dessa massa de ar mais quente, e aí nós temos uma onda do calor que faz com que, né, que pode fazer na verdade, com que as temperaturas fiquem aí 5, 6 graus acima do que se espera normalmente no fim de outubro na região sul e em parte da região sudeste. E aqui a gente vê, né, um acumulado aí dos próximos 15 dias, que a gente mantém aquele padrão aqui de chuvas localizadas mais na região norte de Minas e mais aqui na região sul. E essa região aqui mais central do país, né, que compreende Paraná, São Paulo, parte de Minas, parte de Goiás e parte do Mato Grosso, e praticamente o Mato Grosso do Sul completo, deve apresentar aí um tempo mais seco durante os próximos 15 dias. E o que chama mais atenção é que essas bacias aqui de cabeceira, tanto grande aqui que fica entre São Paulo e Minas, e o Paranaíba, que fica entre Minas e Goiás, deve apresentar aí um tempo mais seco nos próximos 15 dias, que é a cabeceira da bacia do Paraná, e que ela é responsável, né, pela maior parte do armazenamento da região sudeste, e também acaba ajudando muito aí na projeção de Enas, e a gente vê que deve ficar seca pelos próximos 15 dias. Deve ter uma chuva? Sim, mas uma chuva não tão significativa. E quando nós olhamos agora o armazenamento, ele está mantendo aquele mesmo comportamento, né? Tem aqui as projeções para hoje, dia 17, e até o dia 20, a gente nota que tanto a região sul como aqui a região da cabeceira do Grande mostra o mesmo padrão, com ou manutenção ou leve declínio da quantidade de água armazenada, mostrando que a gente não deve ter grandes diferenças das vazões, pelo menos até o início de novembro. Eu estou arriscando realmente até essa primeira quinzena de novembro vai ser preocupante. Claro que eu posso estar errado e pode mudar ao longo das previsões, mas pelo que a gente está vendo, né, desde quando eu comecei a publicar os vídeos, a gente vê que está mantendo esse sinal e esse padrão aí de chuva mais escassas e há pouco armazenamento de água no solo, pelo menos até o fim do mês, e ainda a possibilidade dessa forte onda de calor aí chegar na região sul, já agora, sul e sudeste agora no fim do mês. Eu acredito que a gente não deve ter grandes modificações, tanto nas chuvas como nessa questão da temperatura pelos primeiros 15 dias do mês de novembro. Agora os últimos 15 podem ocorrer mudanças, mas por enquanto eu não estou enxergando nada de tão significativo. Então o que a gente vê é que aquela alta pressão ela ainda está interferindo muito nas chuvas no país, principalmente na costa e das regiões sul e sudeste. Após o dia 19, a gente tem a formação do ciclone na região sul, que deve trazer chuvas, mas não tão significativas para o país. E a partir do dia 26 de outubro, né, existe a possibilidade de ocorrer essa forte onda de calor na região sul e sudeste, que pode sim interferir na projeção de cargas, né? O ONS pode enxergar essa onda de calor, o modelo dele, e aumentar aí um pouco a projeção de carga.
E a projeção de armazenamento de água no solo do IMET está mostrando essa diminuição gradativa da água na maior parte do país para os próximos dias, e é um padrão que vem se mantendo aí, que a gente viu nas últimas previsões. Então, obrigado pessoal pela participação e até a próxima previsão.